mais uma vez. Amém? Feche seus olhos e peça ao Senhor que Ele te mostre que milagre Ele precisa fazer na sua vida nesta noite. Quem de repente da sua família precisa ser alcançado pelo milagre de cura, de redenção, de restauração e principalmente da maravilhosa salvação do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós chegamos a Ti, na certeza e na convicção que o Senhor ouve a nossa oração. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nos desce, Senhor Deus, autoridade e poder para falarmos no Teu nome e falarmos dos milagres que o Senhor realizaste em nosso meio, declarando que nós também realizaríamos esses milagres. Se confiássemos e orássemos em Teu nome, faríamos grandes coisas e até maiores que o Senhor fez. Então nós confiamos e acreditamos nesta palavra liberada pelo Senhor e o poder que nos foi outorgado e que nos é dado a cada dia através do Espírito Santo. Nós oramos nesta noite na certeza e na convicção de o Senhor há de continuar falando conosco como falaste até aqui neste momento. E em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Livro de 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 4. Do versículo 38 ao 44. São duas histórias a respeito do profeta Eliseu. Coloca a versão NA, por favor. Obrigado. Segundo Reis, capítulo 4, do 38 ao 44, diz assim: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o caminho, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois dera de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: traga a farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um dia, um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam. Porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Estamos falando aqui de dois tempos distintos e dois milagres. Como nós falamos do almoço e do hambúrguer que vai ser feito, nada mais providencial também que continuarmos falando de comida. Se bem que eu não sabia nada disso não, gente. Mas nós estamos falando aqui de dois eventos numa época de fome. Primeiro texto diz que havia fome naquela terra. E estavam reunidos um grupo de profetas, um grupo de discípulos de profetas. Lá no aplicativo da igreja, eu estou falando justamente desse assunto. Isso aí vai estar, acho que, ou amanhã ou sexta-feira. Lá no aplicativo a explicação. Quando fala de grupo de profetas, discípulo dos profetas, era um grupo de profetas que eram formados por pessoas realmente da camada social mais baixas, que se ajuntavam e realizavam grandes milagres e faziam a obra do Senhor. Isso geralmente, quem mantinha através de doações era o próprio povo, porque essas pessoas geralmente eram pessoas pobres. E aí, quem organizava o primeiro grupo de profetas foi realizado e organizado por Samuel,
profeta e juiz de Israel. E aí, essa escola, também chamada de escola de profetas, se seguiu durante muito tempo. E na época de Eliseu aqui não é diferente. E aí, esses homens estavam passando necessidade, porque havia fome sobre a terra. E aí a fome também alcançou os servos do Senhor. E aí aqui diz que havia fome e que os discípulos estavam assentados ali e Eliseu mandou fazer um cozido. E aí alguém sem experiência no campo vai colher. E sempre acontece alguma coisa. Quem não tem experiência no campo vai colocar a mão onde não deve. Vai pegar fruto que não é fruto. Vai pegar verdura que não é verdura. Vai pegar alguma coisa que, de repente, não é exatamente aquilo que deveria ser pego. Porque não tem experiência, não tem conhecimento, não sabe exatamente o que está fazendo. É o caso desse moço que foi ir ao campo para colher alguma coisa para comer. Ele traz uma erva daninha, ele traz algo que é venenoso e vai cozinhar. E aí ele cozinha, e aí quando as pessoas vão comer, que se percebe que aquilo era algo tóxico, algo venenoso. E aí é importante ressaltar que quando isso acontece, a primeira coisa que as pessoas falam, há morte na panela. Mas aí eles reclamam com o cozinheiro? Não. Eles falam com o cozinheiro? Não. Eles vão falar com quem? Com o homem de Deus. Porque é quem pode resolver. O camarada que cozinhou, ele já não tem conhecimento. Não se sabe nem se o caldo lá estava bom, se o cozido estava bom. Mas ele estava envenenado. Mas eles vão buscar a solução aonde? Em quem pode resolver. Em quem é capaz de resolver. Com o homem de Deus. E aí falam com Eliseu. E Eliseu traz uma estratégia. Que está aí no versículo 40. E aí eles vão dizer, tem morte na panela, o homem de Deus, e não puderam comer. No versículo 41, Eliseu diz assim, tragam farinha. E aí alguém pode falar, rapaz, farinha tira veneno de comida? Não, gente, não é isso que o texto está dizendo, não. Aqui, Eliseu usa uma estratégia. Vamos jogar o caldo fora e pegar outra coisa para fazer. Diz que havia fome. Aquele sujeito devia estar um bom tempo sem comer. Imagine, joga tudo fora. Vai colher alguma coisa de novo. Para cozinhar, para dar para o pessoal. Não. Havia uma emergência, havia uma urgência. Quem tem fome tem pressa. O profeta manda trazer farinha. E ao jogar na panela, acontece um milagre. As estratégias do Senhor são assim, às vezes parece uma loucura, parece uma coisa sem sentido. Mas o que parece sem sentido para alguns é sinal do milagre do Senhor para outros. Não foi a farinha quem tirou o veneno, foi a ação da fé. Foi a obediência à palavra do profeta. Foi a obediência à palavra ao homem de Deus. Não está no simbolismo, não está no significado, não é a farinha. Já sei o que eu vou fazer. Toda vez que a comida estiver ruim lá em casa, eu vou tacar a farinha dentro que vai resolver o problema. Não, não é isso não. A comida está salgada demais, taca a farinha que vai resolver, porque o profeta mandou tacar a farinha. Não, não é isso não, gente. A questão não é a farinha, a questão é a palavra liberada. É a palavra de Deus quando é liberada. Se você crê, você acredita, você recebe o seu milagre. Quando o profeta libera a palavra, traga a farinha e coloque na panela. E aí ao fazer isso, o que o texto diz aí para nós? Que não havia mais morte na panela. O problema tinha cessado e o milagre aconteceu. E aí eu queria que você virasse para a pessoa que está perto de você aí e perguntasse para ela, você quer receber o milagre de Deus hoje? Repergunta de novo, você quer mesmo? Você quer mesmo receber um milagre de Deus nessa noite? Porque a gente precisa saber, gente. Tem gente que está bem. Estou com a dor na coluna, mas arrumei um remedinho. Arrumei um jeito de dormir que não dói.
Não posso me mexer a noite inteira. Se me mexer, dói. Tem gente que acostuma, gente. Tem gente que acostuma com dores. Mas o Senhor quer nos curar. O Senhor quer trazer saúde sobre nós. Nós não podemos achar que sentir dor é normal. Para os médicos, dizem assim, você vai ter que conviver com essa dor o resto da vida. Isso é problema deles, não é problema meu. Eu não vou conviver com dor nenhuma. Um belo dia, eu amanhã com uma dor no braço esquerdo. Aí o braço doendo, eu falei, não é possível. Aí, para quem tem problema de pressão alta, pensa logo o quê? Ih, rapaz, babou. Braço esquerdo. Aí fui no cardiologista, cheguei lá. Pressão normal, batimento normal, ó. Essa dor não tem nada a ver com problema cardíaco, não. Essa dor é lombar. Então, você procura um ortopedista para ver o que é. Aí, cheguei no ortopedista, a médica examinou, aí botou a mão, quando ela tocou, que levantou meu braço, senti a dor aumentando. Aí ela, seu Jorge, isso aí é uma bursite. Falei, o quê? Bursite, isso é uma inflamação, não sei das quantas. E aí o senhor vai ter que conviver com isso, vai tomar remédio, vai melhorar, mas o senhor vai conviver com isso. Aí eu falei comigo mesmo, eu sou homem para usar bolsa, rapaz. Bolsite, sei lá que troço é esse, sou lá homem para usar bolsa. Eu aí, tá me confundindo? Falei, não vou tomar essa desgraça, não. Eu não vou usar bolsa nenhuma, não, vou carregar bolsa nenhuma, não, rapaz. Rapaz, nunca mais a dor apareceu. Então, assim, gente, por que eu vou ter que conviver com essa dor? Essa dor vai ser minha amiga, minha companheira. Que dor é isso, gente? Já casei com uma esposa aqui, rapaz. Essa aqui é minha companheira, não preciso de outra, não. Preciso de outra companheira, de companhia, não. Então, o que a gente precisa fazer? Mesmo quando a palavra é contrária, o Senhor diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores. A gente tem que lançar sobre a cruz de Cristo aquilo que foi destinado para lá. Toda dor, toda enfermidade, todo o mal foi lançado sobre a cruz de Cristo. Não vai ser, não, já foi. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e vivermos sobre esta palavra. Você lembra dos discípulos lá, tentaram pescar a noite inteira, e aí não conseguiram nada, cansados da noite inteira trabalhar sem pegar nada. Mas Jesus diz assim, ó, volta para o mar e lança a rede. Aí o que Pedro diz? Ó, trabalhamos a noite inteira, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Porque não é palavra de qualquer um, é palavra do homem de Deus, do enviado de Deus. Então, quando a palavra vem sobre nós, que nós estamos orando, nós cremos que Deus continua nos ortogando o mesmo poder que foi dado a Eliseu, que foi dado a Cristo e tantos outros. Porque o nosso Deus, Ele não pode mudar, não há variação de mudança em seu caráter, no seu querer. Então, quando a palavra aqui é liberada, nós precisamos entender, não duvide da palavra liberada. Não duvide da palavra do Senhor. Se o Senhor diz que nós somos curados, nós somos curados. Se o Senhor diz que nós somos o sal da terra, nós somos o sal da terra. Se o Senhor diz que nós somos luz do mundo, nós somos luz do mundo. Então a palavra de Deus, ela nos ortoga poder. Então ela diz que se nós orarmos crendo no nome de Jesus, os milagres vão acontecer. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos. Então nós não podemos acostumar com coisas que a Bíblia diz que não faz parte de nós. Então todo o mal ele já foi dissipado. Então nós precisamos entender que o Senhor quer trazer cura, quer trazer saúde sobre nossas vidas. Então o mal ele vem, o tempo todo estamos cercados. Temos irmãos aqui na igreja que estão internados com Covid? Temos. Mas nós continuamos orando para que tudo isso seja obra poderosa do Senhor atuando no meio da nossa igreja, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo saúde sobre os nossos membros, para nós testemunharmos que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele continua agindo agora. A nossa história é uma história de milagres. Por isso que o nosso tema é hoje tem milagres, hoje é dia de milagres, como amanhã também é dia, como ontem também foi dia, todo dia de milagres. Nós vivemos de milagres. Eu sempre gosto de contar um pouco da minha história. Quando eu nasci, o médico virou para minha mãe e falou, ó, o garoto só tem 4 meses de vida. Aí, beleza. Minha mãe era uma mulher de oração. Eu fiz 51 anos, gente. Eu sou teimoso demais. De 4 meses estou com 51. Então, Deus vem abençoando. Porque minha mãe creu na palavra do Senhor.
E diz que os filhos são o quê? Heranças de quem? Do Senhor. Então, por isso que eu estou vivo, porque eu sou resultado da intervenção divina, da oração que cura, que restaura. O diagnóstico médico estava errado? Não, mas a palavra do Senhor é maior, o poder do Senhor é maior. Então nós precisamos continuar crendo. Há uns anos atrás, eu estava com 27 anos, é justamente a idade que eu digo que eu tenho. E aí eu fui no Vale da Sombra da Morte. Uns amigos foram me visitar no hospital lá no final de Jacarepaguá. E aí, o pessoal quando me viu falou, rapaz, o Jorge não volta não. O quadro está ruim demais. E aí as pessoas ficaram impactadas. E aí as pessoas não acreditavam que eu voltava. Bom, eu estava com 27, fiz 28 anos na época no hospital. Eu estava internado quando eu fiz 28 anos. Eu estava dentro do hospital. E aí as pessoas foram me visitar e pensaram, não vai voltar. Mas aí, como eu digo sempre, eu sou teimoso, estou aqui para a honra e glória do Senhor. 10 anos depois, fui acometido de meningite. Aí os médicos definitivamente falaram, o quadro é irreversível. Não tem mais volta. Vamos tratar, vamos fazer o que tem que fazer, mas o quadro não tem mais volta. Aí eu teimoso de novo, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então nós vemos que Deus continua fazendo milagre. O diagnóstico estava errado? Não. Mas a palavra de Deus que tudo é possível àquele que crê. E eu creio. E continuo crendo. O Senhor não pode mudar a sua palavra. Deus continua atuando. Então, quando Eliseu fala ali para os profetas, coloca farinha na panela, o milagre acontece. Não é por causa da farinha, é por causa da palavra liberada. Então, quando você crê na palavra liberada, você crê na palavra de fé, o milagre acontece, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra, com qualquer pastor, não. Deus tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra dele que ele tem compromisso. Ele vela pela sua palavra. Então, quando a palavra foi liberada, aqueles homens creram. E não havia mais mal nenhum na panela. Então, nós precisamos crer e entender que Deus continua operando a nosso favor. Segundo ponto para nós aí. Obedeça a palavra liberada sem questionar. O segundo milagre que é narrado aqui, o primeiro é na questão da panela envenenada, e o segundo é quando Eliseu recebe pães das primícias, que eram pães dos primeiros trigos a serem colhidos, que pertenciam ao sacerdote, que foi doado a Eliseu. E aí Eliseu manda que coloque ali para 100 homens comer. E aí, esse servo aqui parece até os discípulos de Jesus. Mas o que são esses pães aqui para essa galera toda? Olha a cara dos esfomeados. Olha a cara dessa galera aí. Isso aqui mal vai dar para um comer. Parece até os discípulos. O que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora as crianças e mulheres? O que é isso? Não dá para nada, gente. Mas a palavra liberada é que distribua o pão. E aí, porém o servo disse, versículo 43, como vou pôr isto diante de 100 homens? Os caras vão me bater. Não dá. Não tem o que fazer. Aí Eliseu tornou a dizer, dê as pessoas para que comam, porque assim diz quem? Quem está falando? Comerão e ainda vai sobrar. Eu não sei de repente qual é a sua situação. Qual o aperto que você está passando, qual o milagre que você precisa. Mas a palavra do Senhor é que, segundo a vontade do Senhor, Ele continua agindo a nosso favor. O Senhor é o nosso Pai. Ele não esquece dos seus
filhos. O Senhor tem preparado e separado o melhor para cada um de nós. Mesmo no tempo da adversidade, o Senhor continua nos abençoando. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Ontem, quando o pastor René me ligou, eu estava com uma outra ideia de uma outra mensagem, e aí o Senhor me trouxe esse texto à mente. Precisamos falar de milagres. Não de milagres inventados, curandeirismo, não, mas de milagres reais, que atenda à necessidade de cada um de nós, que vá de encontro às nossas necessidades. Porque a gente não precisa ficar fazendo propaganda, de dizendo o que aconteceu, que não. Não. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A cada dia, o Senhor tem nos dado o pão. Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos o quê? O pão de cada dia dai-nos hoje. Só que a gente quer o pão para o ano inteiro, para a semana inteira, para o mês inteiro. Não, o pão é diário que o Senhor manda. A provisão é diária. Então não se preocupe com amanhã. Ó, pastor, eu vou comer hoje, eu estou igual a viúva lá de Sarepta. Eu vou comer e aí já não sei o que vai acontecer amanhã. Lembra de Elias? Foi lá na viúva e a viúva falou, ó, o que eu tenho aqui eu vou comer com meu filho e a gente vai morrer. Aí o que o profeta falou? Ó, vai lá, separa o de vocês, mas separa o meu primeiro. E a gente vai comer, segundo a palavra do Senhor, não vai faltar nem farinha nem azeite. E aí foi o que aconteceu. Porque ela creu na palavra liberada. E quando nós cremos, o Senhor traz a provisão. Então a provisão é diária. Não preocupe-se com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o que vai acontecer mês que vem, com as contas que ainda vão vencer. Não se preocupe. Basta cada dia o seu próprio mal. De repente hoje é dia 23. Você está preocupado com uma conta que vai vencer dia 10 do mês que vem. Querido, vai que você faleça daqui a uns 2 dias, 3 dias. Você está preocupado com o dia 10? Obviamente você tem que se organizar, se preparar. Mas a preocupação, o nome já está dizendo. Você está se ocupando previamente com uma coisa que ainda vai acontecer. A palavra é uma palavra composta. Preocupação. É uma ocupação abreviada, ou seja, antecipada de algo que ainda vai acontecer. Se preocupe com o dia de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Tem alguém que hoje ainda não fez uma refeição aqui? Todo mundo fez pelo menos uma refeição? Então, deixa que amanhã essa refeição vai se repetir. Porque o Deus da provisão, Ele continua provendo. O Deus da provisão, Ele continua agindo. Ele não mudou e nem vai mudar. Deus continua abençoando o tempo todo. Basta que a gente creia na palavra sem duvidar. O servo, ele estava ali diante de uma situação real. Os pães que eles receberam não eram suficientes para aqueles homens todos. Mas a palavra do profeta era: coloque sobre a mesa, e todos vão comer, e ainda vai sobrar. E aí o texto nos diz lá no versículo: o servo pôs a comida diante dele, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, querido, seja qual for o milagre que você precisa, conforme a palavra do Senhor, vai se cumprir, porque Deus continua o mesmo. Você precisa de uma cura na sua vida? Deus cumpre com a sua palavra. Você precisa de uma cura na vida de alguém que está internado? Deus cumpre com a sua palavra. Você precisa ser curado de uma enfermidade? Deus continua fiel à sua palavra. Você precisa de um milagre financeiro? Você precisa tirar seu nome lá do SPC, do Serasa? Você precisa pagar uma dívida que você não tem condições? Deus continua operando e agindo a nosso favor.
O Deus de milagres continua atuando, continua operando. Ele não esqueceu dos seus compromissos, da sua palavra, da sua fidelidade para conosco. Nós cremos e continuamos crendo que o mesmo Deus que fez esses milagres aqui através da palavra que Eliseu liberou em nome do Senhor, Ele continua atuando nesta igreja. Então nós somos resultados da oração que é feita neste lugar. E aí, fazendo o aplicativo lá, eu estava estudando e tenho lido esses livros todos. E aí Salomão, quando ele consegue concluir a obra do Senhor, depois de 6 anos e meio, quase 7 anos de obra, ele consagra ali o templo ao Senhor e faz uma grande festa. E aí o Senhor vem falar com Salomão. E aí o Senhor fala: Salomão, toda oração que for feita nesta casa de oração, eu vou responder dos céus. Aquele templo que Salomão construiu, ele é uma tipificação desse lugar que nós estamos. Quando o Senhor fala daquele templo, não é aquele templo que foi construído lá em Israel. É de um lugar que é edificado para que a igreja do Senhor se reúna. Toda oração feita neste lugar, eu, o Senhor, me comprometo com esta oração. Toda oração que for feita nesta casa, eu, o Senhor, me comprometo com ela. A palavra que Deus liberou para Salomão é a mesma palavra que o Senhor libera para mim e para você. Ele não pode mudar, a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece em vigor, ela permanece valendo. Então continua crendo que a oração que você fizer neste lugar, que você fizer na sua casa, que você fizer buscando ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração, Deus tem compromisso com essa palavra. E Ele vai atender, não porque somos bons, porque temos alguma coisa, que somos uma igreja melhor do que a igreja de ninguém. Não, é porque Deus é fiel à sua palavra. Você precisa de um milagre, meu irmão? Você precisa de um favor do Senhor? Então creia, Deus vai responder a sua oração. Mantenha-se fiel, porque Deus permanece fiel em todo tempo. O Senhor não esqueceu de nós. Pode uma mãe se esquecer do filho que ela teve, que mama? Pode. A gente vê vários casos desses, mas o Senhor não pode se esquecer de nós. O nosso nome está escrito na mão dEle. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele precisa que nós verbalizemos. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma restauração, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor transforme a minha casa, que o Senhor transforme o meu filho, que o Senhor transforme o meu marido, que o Senhor transforme a minha filha, que o Senhor transforme os meus netos, que o Senhor transforme a minha vida. Então nós precisamos pedir que o Senhor esteja agindo, continuando fazendo milagres. Hoje é dia de milagres. Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção. E a canção que diz que o Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Ele não muda. O Deus